Senhores e senhoras, vamos dar início à nossa reunião de comissão, em conjunto à Comissão de Finanças, de Meio Ambiente e de Saúde. Nós vamos começar sobre o projeto 028, com a palavra Procuradora doutora Márcia. Antes da manifestação, vereador Jadir, eu pedi a retirada do projeto 28, eu sou o autor dele, eu vou fazer o aperfeiçoamento e adequação. Então, como consta a presença do vereador autor do projeto 28, ele solicita, então, a retirada desse projeto para adequação. E nós vamos, então, ao projeto 140. Não, porque foi buscar documento, né? 29. Projeto de lei 140, com a palavra a doutora Márcia, procuradora. Boa tarde a todos. Dando início à discussão dos projetos que consta em pauta dessa tarde, projeto de lei número 140/2019, que dispõe sobre a regulamentação das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, denominado mototáxi, e dos serviços de transporte remunerado de mercadorias, denominado motofrete, com motocicletas, motonetas e triciclos no município de Nova Serrana. Artigo 1º. Esta lei regulamenta as atividades dos profissionais em transporte de passageiros, denominado mototáxi, e dos serviços de transporte remunerado mercadorias, denominado motofrete, em motocicletas e motonetas, triciclos, no município de Nova Serrana, nos termos da Lei Federal número 12.009, de 29 de julho de 2009, da Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas alterações, o Código de Trânsito Brasileiro, e das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN. Parágrafo único. Para fins desta lei, define-se: inciso 1, mototáxi, o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros em veículos automotores tipo motocicleta, motoneta e triciclo, classificado conforme artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 2, motofrete, os serviços de transporte remunerado de mercadorias, tais como objetos, documentos, alimentos, medicamentos, animais e outros, por meio de veículos automotores tipo motocicleta, motoneta e triciclo. Capítulo 2. Exploração das atividades de mototáxi e dos serviços de motofrete. Exploração das atividades de mototáxi e dos serviços de motofrete. Artigo 2º. A exploração das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, denominado mototáxi, será executada por meio de pessoa física na condição de autônomas ou empresários individuais, mediante autorização a título precário ou outorga de permissão, precedida de procedimento licitatório. Artigo 3º. A exploração dos serviços de transporte remunerado de mercadorias, motofrete, será efetuada por meio de pessoas físicas na condição de autônomas ou empresários individuais, mediante autorização a título precário ou outorga de permissão, precedida de credenciamento dos interessados pelo prazo máximo de 15 anos. Seção 1. Requisitos para a exploração das atividades de mototáxis do serviço de motofrete. Artigo 4º. Para o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiro, mototáxi, e dos serviços de transporte de mercadoria, motofrete, previsto no artigo 1º desta lei, é necessário:
ter completado 21 anos de idade, possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria A, ter sido aprovado em curso especializado do Conselho Nacional de Trânsito nos termos da resolução do COTRAN número 410, de 2 de agosto de 2012, e suas alterações ou outra que vier a substituí-la. Usar colete de segurança e capacete dotados de dispositivos retroreflectivos nos termos da regulamentação do COTRAN. Apresentar o veículo automotor do tipo motocicleta e motoneta com os requisitos mínimos de segurança, nos termos da resolução COTRAN número 356, de 2 de agosto de 2010, e suas alterações ou outra que vier a substituí-la. Parágrafo único. A permissão / autorização para a exploração das atividades e dos serviços de que trata os artigos 2º e 3º desta lei será concedida para as pessoas físicas na condição de autônomas ou empresários individuais que apresentarem a documentação abaixo relacionada no que couber: carteira de identidade, comprovante de estar em dia com as obrigações militar e eleitoral, atestado médico de sanidade física e mental, comprovante de inscrição como empreendedor autônomo ou comprovante de inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social e INSS como autônomo contribuinte individual, 2 fotos 3x4 coloridas recentes, comprovante de residência atual, cadastro de pessoas físicas CPF, CNPJ para os empresários individuais. Seção 2. Permissões / autorizações para a exploração das atividades de mototáxis do serviço de motofrete. Artigo 5º. A permissão / autorização de que trata essa lei será concedida às pessoas físicas na condição de autônomas ou empresários individuais que atenderem às exigências dessa lei e da legislação vigente. Parágrafo 1º. Independentemente da categoria de serviço que será exercida, mototáxi ou motofrete, admitir-se-á o cadastramento somente de um veículo, tipo motocicleta e motoneta, por permissionário autorizatário, pessoa física na condição de autônomo ou empresário individual. Parágrafo 2º. É permitida a indicação de apenas um preposto por permissionário autorizado, cadastrado e sobre a inteira responsabilidade deste para auxiliar o profissional das atividades em transporte de passageiros, mototáxi ou prestador de serviço de transporte remunerado de mercadoria, motofrete, desde que satisfeita todas as exigências contidas nessa lei e na legislação vigente. Parágrafo 3º. A paralisação temporária das atividades em transporte de passageiro, mototáxi, ou da prestação de serviço de transporte remunerado de mercadorias, motofrete, será permitida por 30 dias, prorrogável por igual período, uma única vez a cada ano, devendo ser comunicada ao órgão competente por escrito pelo permissionário / autorizatário, sob pena de cassação do registro. Parágrafo 4º. A paralisação definitiva das atividades em transporte de passageiro, mototáxi ou da prestação de serviços de transporte remunerado de mercadoria, motofrete, implicará em baixa do registro. Parágrafo 5º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, no prazo máximo de 30 dias da data da paralisação, o detentor e permissionário / autorizatário responsável pela notificação será notificado para a devida descaracterização e baixa do registro da permissão / autorização. Parágrafo 6º. É permitida a transferência da outorga a terceiro que atenda aos requisitos exigidos nessa lei. Parágrafo 7º.
Em caso de falecimento do outorgado, o direito de exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos do artigo 1829 e seguintes, do título 2 do livro 5 da parte especial da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Parágrafo 8º. As transferências de que tratam os parágrafos 6º e 7º dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder público municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. Artigo 6º. As permissões / autorizações serão revogadas unilateralmente pelo município de Nova Serrana quando não sejam satisfeitas as exigências contidas nessa lei. Artigo 7º. Os permissionários / autorizatários das atividades em transporte passageiro, mototáxi, e dos serviços de transporte remunerado de mercadorias, motofrete, poderão se organizar em operadoras de serviços, centrais de serviços, cooperativas, associações e outras, totalmente desvinculadas da permissão / autorização. Parágrafo 1º. O poder público municipal não terá qualquer vinculação ou responsabilidade com as organizações de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os organismos de que trata o caput deste artigo terão por objetivo apenas a organização e a redução de custos do sistema a cargo e interesse dos permissionários / autorizatários. Parágrafo 3º. No caso de criação dos organismos de que trata o caput deste artigo, os responsáveis deverão informar e instruir com documentação própria as unidades competentes da Superintendência de Trânsito e Transporte para simples cadastramento e conhecimento do órgão. Parágrafo 4º. O detentor das atividades dos serviços previstos nesta lei, que se filiar a qualquer dos organismos criados e descritos no caput deste artigo, sujeitar-se-á às regras de seu estatuto. Parágrafo 5º. Inexiste obrigatoriedade por parte dos órgãos da administração pública municipal de que haja filiação do permissionário / autorizatário aos organismos constante no caput deste artigo. Artigo 8º. O número de permissões / autorizações para as atividades em transporte de passageiro, mototáxi, deverá ser limitado ao máximo de um veículo para cada 2.000 habitantes do município, levando-se em consideração os dados estatísticos oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo único. O número de permissões / autorizações para a atividade de mototáxi deverá ser revista a cada 5 anos, ou a critério da Superintendência de Trânsito de Transporte, sempre que houver recontagem da população oficialmente pelo Instituto de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 9º. O número de permissões / autorizações para os serviços de transporte remunerado de mercadorias, motofrete, será ilimitado, com o credenciamento de todos os interessados que preenchem os requisitos dessa lei. Seção 3. Veículos automotores do tipo motocicleta e motoneta. Artigo 10. O veículo automotor do tipo motocicleta e motoneta destinados às atividades de mototáxi e os serviços de motofrete deverá obrigatoriamente, sem prejuízo das demais obrigações inerentes aos condutores definidas na Lei Federal número 9.503 de 1997 e suas alterações, Código de Trânsito Brasileiro, e nas resoluções do COTRAN número 356 de 2 de agosto de 2010 e suas alterações, e número 410 de 2 de agosto de 2012 e suas alterações, ou outras que vierem a substituí-las. Ser dotado de motor de potência mínima
de 125 cilindradas, máxima de 300 cilindradas, ter, no máximo, 5 anos de vida útil, comprovado o perfeito estado de conservação, segurança e funcionamento. Estar com a documentação rigorosamente completa e atualizada. Parágrafo 1º. Somente serão licenciados para as atividades de mototáxi e os serviços de motofrete constante desta lei os veículos automotores do tipo motocicleta e motonetas que atendem às características relacionadas nos incisos do caput deste artigo e que satisfazam as especificações, normas e padrões técnicos estabelecidos pelos órgãos competentes. Parágrafo 2º. As inspeções dos veículos automotores ficarão a cargo da Superintendência de Trânsito e Transporte por sua unidade própria ou por outro órgão público credenciado ou ainda por empresa especializada em processo de terceirização. Artigo 11. O veículo automotor do tipo motocicleta e motoneta para as atividades dos profissionais em transporte de passageiro, mototáxi, deverá estar equipado com os seguintes dispositivos de segurança, além das outras exigências previstas nessa lei e na legislação pertinente. Alças metálicas traseira e lateral destinadas ao apoio e segurança do passageiro, cano de escapamento revestido por material isolante térmico, suporte para os pés do passageiro, protetor de pernas denominado mata-cachorro, hastes de proteção contra linhas de pipas fixadas no guidão da motocicleta, espelho retrovisor de ambos os lados do veículo. Parágrafo 1º. O condutor do veículo automotor tipo motocicleta e motoneta deverá obrigatoriamente oferecer ao usuário de seus serviços a touca higiênica descartável para o uso de capacete em comum, eximindo-se de sua responsabilidade caso o passageiro se recuse a usá-la. Parágrafo 2º. O veículo, quando em serviço, deverá estar sempre limpo de forma a proteger as vestes do passageiro. Parágrafo 3º. É vedado o transporte de mulheres em estágio avançado de gravidez e pessoas com sintomas de embriaguez. Artigo 12. O veículo automotor do tipo motocicleta e motoneta para a prestação dos serviços de transporte remunerado de mercadorias, motofrete, deverá estar equipado com os seguintes dispositivos de segurança, além de outras exigências previstas nessa lei e na legislação pertinente. Hastes de proteção contra linhas de pipas fixada no guidão da motocicleta, espelho retrovisor de ambos os lados do veículo. Artigo 13. Os veículos automotores do tipo motocicleta e motoneta destinados ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular com equipamentos adequados para acondicionamento de cargas, exigindo-se, para tanto, além do dispositivo desta lei, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Parágrafo 1º. Os dispositivos de transporte de carga em motocicletas e motonetas de que trata o caput deste artigo podem ser do tipo baú ou aberto, grelha, alforjes, bolsas ou casas laterais, desde que atendidas dimensões máximas fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, e as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação e ao peso máximo admissível. Parágrafo 2º. Os dispositivos de transporte com as cargas não podem comprometer a eficiência dos espelhos retrovisores. Artigo 14. Os veículos automotores do tipo motocicleta e motoneta deverão ser registrados pelo órgão de trânsito do Estado de Minas Gerais na categoria aluguel para as atividades dos profissionais em transporte de passageiro, mototáxi e dos serviços de transporte remunerado
de mercadorias, motofrete, em conformidade com o artigo 135 da Lei Federal número 9.503 de 1997 e suas alterações, Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar. Artigo 5º, 15º. Os permissionários / autorizatários e os veículos de que trata essa lei deverão ser cadastrados junto aos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Será fornecido certificado de registro cadastral com validade de 1 ano, facultada a renovação sucessivamente por igual período. Parágrafo 2º. Os permissionários / autorizatários deverão manter seu cadastro atualizado junto aos órgãos competentes. Parágrafo 3º. Caso haja alguma alteração no seu cadastro, o permissionário / autorizatário terá o prazo máximo de 30 dias para a devida atualização, sob pena de revogação da permissão / autorização. Artigo 16. Os veículos automotores do tipo motocicleta e motoneta de que trata essa lei deverão ser cadastrados mediante certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV, atualizado no município de Uberlândia, com respectivo seguro obrigatório. É erro, já marquei aqui. Um erro. Laudo de vistoria expedido pelo órgão executivo de trânsito competente. Laudo de inspeção do veículo expedido pelo órgão competente. Assinatura de termo autorizativo da plotagem do veículo na forma dessa lei, de acordo com a categoria do serviço que prestará. Placa da categoria aluguel, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 1º. Efetuado o cadastramento, será emitido pelo órgão competente a atualização de trânsito e o registro para o fim que se destina. Parágrafo 2º. O registro será emitido em forma de crachá, cujo uso será obrigatório em serviço. Parágrafo 3º. O certificado de registro de veículo, CRV, o certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV, e o bilhete de seguro obrigatório, DPVAT, devem estar em nome do permissionário / autorizatário. Parágrafo 4º. Além da vistoria exigida por ocasião da renovação do licenciamento CRLV, sujeitar-se-á o veículo a outras vistorias e inspeções semestrais por parte dos órgãos competentes ou a qualquer momento em que julgar necessário para a segurança do condutor e dos usuários. Parágrafo 5º. É facultado ao permissionário / autorizatário instalar e utilizar nos veículos automotores tipo motocicleta e motoneta, permitidos nos termos dessa lei, sistema de comunicação por meio de rádio ou assemelhados, em conformidade com as normas do órgão competente. Parágrafo 6º. Os veículos automotores de que trata essa lei deverão ter dispositivo de fixação permanente ou removível, devendo, em qualquer hipótese, ser alterado o registro do veículo para a espécie de passageiro ou carga, conforme o caso. Artigo 17. O recadastramento do permissionário autorizatário será efetivado anualmente no mês de janeiro, com exigência de apresentação de todos os documentos relacionados no parágrafo único do artigo 4º, mediante inspeção no veículo automotor, nos termos do parágrafo 2º do artigo 11, todos dessa lei. Artigo 18. Os veículos automotores de que trata essa lei serão caracterizados pela Superintendência de Trânsito e Transporte mediante adesivagem e de, no máximo, 60% de suas latarias, tanque e paralamas, conduzida com material não removível, sem que sejam danificados, fabricada com números de série nas cores amarelo, topázio e verde bandeira, respectivamente, para as categorias mototáxi e motofrete. Parágrafo único. Pelo período de até 180 dias após a publicação dessa lei,
será permitida a adesivagem produzida com material removível, sem que sejam danificados nas mesmas condições constantes do caput deste artigo. Artigo 19. O veículo automotor tipo motocicleta e motoneta cadastrado será dirigido apenas pelo detentor da permissão / autorização e pelo preposto inscrito no órgão competente. Parágrafo 1º. A indicação de preposto deverá ser feita por escrito, em modelo próprio a ser instituído pelo órgão competente, e sua aceitação estará condicionada ao cumprimento do disposto nessa lei e na legislação vigente. Parágrafo 2º. É de responsabilidade do permissionário / autorizatário os atos praticados pelo preposto quando em serviço. Parágrafo 3º. O condutor do veículo cadastrado deverá, sempre que em serviço, portar, além dos documentos pessoais, a carteira de habilitação, o crachá de registro expedido pelo órgão competente e os demais instrumentos e acessórios previstos nessa lei. Seção 4ª, pontos de serviços. Artigo 20. Define-se como ponto de serviço de mototáxi e motofrete os espaços destinados pela administração pública municipal, compreendido nas vias públicas, sempre na margem de estacionamento da mão de circulação, com sinalizações verticais e horizontais definidas para tal fim, divididos em números de box, de acordo com o número de permissões / autorizações para cada ponto e para cada modalidade de serviço. Parágrafo único. No perímetro central, os pontos serão rotativos e serão determinados pela Superintendência de Trânsito e Transporte. Artigo 21. Compete ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano estabelecer, mediante estudo prévio, os pontos de serviço de que trata o artigo anterior, dentro do prazo de 60 dias a contar da data da publicação dessa lei. Artigo 22. É terminantemente proibido exercer as atividades e os serviços de que trata essa lei nos pontos de ônibus e de táxi. Parágrafo 1º. O permissionário / autorizatário e seu preposto só poderão praticar as atividades de transporte de passageiro, mototáxi, a partir de seu ponto de serviço ou em trânsito, desde que o passageiro não esteja aguardando em outro ponto definido. Parágrafo 2º. Nos pontos de serviço será observada a sequência de veículos em relação à demanda de passageiros, respeitada a preferência e escolha do permissionário / autorizatário, independente de sua disposição no ponto. Parágrafo 3º. Os pontos de serviço obrigarão, em conjunto ou separadamente, os permissionários / autorizatários de mototáxi e motofrete, sempre com o número de vagas definido e sinalizado individualmente. Artigo 23. Cada ponto de mototáxi terá um coordenador e um vice-coordenador eleitos pelos permissionários / autorizatários, dentre estes, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido uma vez mediante nova eleição. Seção 5. Apólice de seguro. Artigo 24. O profissional das atividades em transporte de passageiros, mototáxis e dos serviços de transporte remunerados de mercadorias, motofrete, deverá contratar e manter definidamente atualizada a apólice autônoma ou coletiva e específica de seguro, prevendo a reparação incontinente de prejuízo arrecadado aos passageiros e às mercadorias decorrente de infortúnios e de acidentes na execução das atividades e serviços, sem prejuízo das coberturas e responsabilidades previstas pelo seguro obrigatório de veículo DPVAT. Parágrafo único. A comprovação da contratação de seguro de que trata o caput deste artigo deverá ser fornecida à Superintendência de Trânsito e Transporte Municipal até 5 dias úteis após a aprovação do registro e da permissão / autorização do serviço e antes de iniciada a atividade de transporte de passageiro, mototáxi, e do serviço de transporte de mercadoria, motofrete,
e quando do recadastramento do permissionário / autorizatário previsto no artigo 18. Artigo 21. É vedada a publicidade das atividades dos serviços de que trata esta... 25. É vedada a publicidade das atividades do serviço de que trata esta lei nos telefones públicos, abrigos de ônibus, postes de iluminação, escolas, creche e outros bens públicos, calçadas, meios-fios, leitos de ruas e áreas de circulação das praças públicas, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 163 do Código Penal Brasileiro e das demais sanções previstas no Código Municipal de Postura. Parágrafo único. É vedada a propaganda política de cigarros, de materiais ligados ao tabagismo, de bebidas alcoólicas, de entorpecentes, literatura pornográfica ou de qualquer outro material atentatório à moral, aos bons costumes e à política, tanto nas vestes, coletes obrigatório, capacete e no veículo, ou por outro meio adicional. Artigo 26. É vedada a utilização do veículo automotor tipo motocicleta e motoneta para mais de uma modalidade do serviço estabelecido nesta lei, nos termos do artigo 2º, inciso 3, da Resolução do COTRAN número 356 de 2010 e suas alterações. Artigo 27. Não será permitida o exercício das atividades de mototáxis ou do serviço de motofrete previsto nesta lei aos profissionais que detenham. Inciso 1. Permissão do município de Nova Serrana na exploração do serviço de transporte individual de passageiro em veículos automotivos de aluguel, táxi, do transporte escolar e do transporte coletivo urbano ou rural. Autorização para o transporte passageiro em veículos de carga e transporte passageiro por fretamento nas vias urbanas e rurais. Artigo 28. É proibido, tanto para as atividades de mototáxi quanto para o serviço de motofrete, o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos automotores tipo motocicleta e motoneta, com exceção do gás de cozinha, com capacidade máxima de 13 kg, e de galões contendo água mineral com capacidade máxima de 20 litros, desde que com o auxílio de SIDECAR ou de CIMI-REBOC, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN. Parágrafo 1º. O SIDECAR e o CIMI-REBOC, de que trata o caput deste artigo, deve conter faixas retroreflectivas, sendo vedado o uso simultâneo destes. Parágrafo 2º. O transporte de carga em SIDECAR ou semi-reboques deverá obedecer os limites estabelecidos pelos fabricantes ou importadores dos veículos homologados pelo Departamento Nacional de DENATRAN, não podendo a altura da carga exceder o limite superior do assento da motocicleta em mais 40 centímetros, nos termos do artigo 13 da Resolução COTRAN número 356 de 2010 e suas alterações. Seção 7ª. Tarifa para as atividades de mototáxi e para o serviço de motofrete. Artigo 29. A exploração das atividades do serviço de que trata esta lei será remunerada por meio de tarifa, calculada com base em planilha de custo, contendo a metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos em função da característica e peculiaridade do sistema. Parágrafo 1º. A Superintendência de Trânsito e Transporte ficará responsável pela execução do cálculo do valor da tarifa, que será recalculada anualmente no mês de janeiro, para vigorar sempre a partir de 1º de fevereiro, devendo ser anunciada com antecedência mínima de 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Para a obtenção do cálculo da tarifa, a Superintendência de Trânsito e Transporte deverá se reunir com o sindicato representativo da classe, com o Ministério Público e com a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, a fim de obter os subsídios necessários para uma regulamentação justa dos valores a serem oficializados. Artigo 30.
Na categoria mototáxi, a planilha de custo terá como base o valor do quilômetro rodado pelo veículo automotor tipo motocicleta e motoneta na prestação do serviço e será fixada por decreto, observados os seguintes parâmetros: tarifa mínima R$ 6,00 até 5 quilômetros rodados, tarifa mínima de R$ 1,00 a partir de 1 quilômetro rodados por quilômetro. Tarifa terá acréscimo de 30% no horário de 23 horas até às 6 horas, a título de bandeira 2. Parágrafo 1º. O prestador de serviço entregará obrigatoriamente ao seu usuário, no momento do início da prestação do serviço, uma comanda impressa contendo nome e endereço do ponto de serviço, número do registro do veículo no órgão público municipal, número da placa, modelo, marca e o ano de fabricação do veículo. Valor da tarifa mínima e o valor da tarifa por quilômetro rodado após o limite da tarifa mínima. Espaço reservado para colocar a quilometragem atual do veículo, que será conferida pelo usuário, que ficará de posse da comanda até o final da prestação do serviço, quando será colocado em um espaço reservado da comanda a quilometragem final do veículo e o resultado matemático entre as duas anotações para o cálculo do pagamento da tarifa. Parágrafo 2º. Qualquer fração de quilômetro rodado após o valor mínimo será arredondada para mais, fechando assim 1 quilômetro a mais. Artigo 31. Na categoria motofrete, a planilha de custo terá como base o valor do quilômetro rodado pelo veículo na prestação do serviço, cujos valores serão fixados por decreto, observados os seguintes parâmetros: tarifa mínima de R$ 6,00 por entrega com percurso máximo de 5 km. Tarifa mínima de R$ 1,00 por quilômetro rodado a partir de 5 km rodados por quilômetro. Parágrafo único. Aplicam-se aos serviços da categoria motofrete as demais regras do artigo anterior e seus parágrafos. Capítulo 3º. Fiscalização das atividades de mototáxis e dos serviços de motofrete. Artigo 32. As atividades do mototáxi e o serviço de motofrete, as especificações dos veículos automotores do tipo motocicletas e motonetas, os equipamentos e as regras exigidas nessa lei serão fiscalizadas pelos agentes de trânsito do município, que poderão impedir a circulação dos referidos veículos mediante sua apreensão em caso de descumprimento de qualquer um de seus dispositivos, sem prejuízo das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no que couber. Artigo 33. A Superintendência de Trânsito e Transporte poderá determinar as providências que julgar necessárias à regularização da execução das atividades do serviço de que trata essa lei. Artigo 34. Poderão resultar da atividade fiscalizadora termos próprios lavrados em 2 vias, em formulários denominados autos de infração, termo de advertência ou termo de apreensão, conforme o caso. Capítulo 4. Infrações e penalidades. Artigo 35. A inobservância dos termos dessa lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais previstas em legislação pertinente: advertência por escrito, multa pecuniária, suspensão de 15 a 30 dias da permissão/autorização, com recolhimento do crachá de registro expedido pelo órgão competente, mediante instauração de processo administrativo, retenção do veículo, apreensão do veículo, revogação da permissão/autorização com recolhimento definitivo do crachá de registro expedido pelo órgão competente. Artigo 36. As infrações punidas com as sanções previstas no artigo anterior e que impliquem pontuação classificam-se de acordo com a sua gravidade em 5 grupos designados por Grupo A, B, C, D e E. Artigo 37. São infrações a esta lei, além daquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes. Grupo A. Trajar-se indevidamente, atentando contra os bons costumes,
portar-se de maneira inconveniente no exercício de sua atividade profissional. Grupo B, fumar ao conduzir o veículo, independente da anuência do passageiro, ou permitir que este fume. Falta de caracterização do veículo na forma da lei mediante adesivagem. Retardar propositadamente a marcha do veículo ou seguir itinerário mais extenso ou desnecessário. Deixar de tratar com urbanidade os passageiros, o público em geral, colegas de trabalho, bem como os agentes públicos. Recusar passageiros sem justificativa. Cobrar tarifa diferente daquela estabelecida pela Superintendência de Trânsito e Transporte. Utilizar veículo em desacordo com o permitido por essa lei. Prestar serviço remunerado com veículo não autorizado para este fim. Deixar de portar crachá de registro de identificação expedido pelo órgão competente de identificação. Deixar de portar o termo de permissão / autorização. Grupo C. Deixar de portar no veículo selo de vistoria ou deixar de disponibilizar tabela de tarifa e a lei que estabelece. Deixar de comparecer ao órgão competente do município para prestar esclarecimento sobre o serviço no prazo estipulado quando for intimado. Atrair passageiros utilizando-se de meios e artifícios de concorrência desleal. Colocar ou permitir que outros coloquem qualquer tipo de inscrição ou legenda no veículo sem prévia e expressa autorização do órgão gerenciador. Qualquer forma de aliciamento de passageiro, abastecer veículo enquanto estiver conduzindo passageiro, descumprir qualquer termo de compromisso firmado com o órgão gerenciador, utilizar o veículo fora das características e especificações estabelecidas pelo órgão gerenciador, fazer ponto em local não autorizado, recusar-se a exibir a fiscalização os documentos exigidos por essa lei, usar a bandeira 2 indevidamente, cobrar ou não devolver tarifa paga em caso de interrupção da viagem, interromper o serviço de um ponto de serviço, exceto em casos fortuitos ou de força maior, não contratar e não manter devidamente atualizada a apólice autônoma ou coletiva e específica de seguro. Grupo D, transitar com veículo em más condições de funcionamento, segurança, higiene e conservação e com vida útil superior à definida nessa lei. Abandonar veículo com o intuito deliberado de se esquivar da fiscalização. Prestar serviço estando sob suspensão. Utilizar combustível não permitido pela legislação pertinente. Não substituir veículo com limite de idade ultrapassado. Deixar de submeter o veículo à vistoria obrigatória. Transferir a permissão / autorização. Grupo E. O condutor permissionário / autorizatário consentir que os motoristas não cadastrados junto à Superintendência de Trânsito e Transporte conduzam os veículos na qualidade de preposto. Ou ocorrer cessão, permuta ou transferência da permissão / autorização ou do ponto de serviço sem prévia e expressa autorização do órgão gerenciador. O motorista for flagrado dirigindo veículo em estado de embriaguez ou sob ação de entorpecente. Houver ausência na atividade ou no serviço sem justificativa e nem autorização prévia do órgão de gerenciador. Deixar de prestar os serviços a cargo exclusivo do condutor preposto, exceto se o titular estiver impossibilitado de conduzir mediante justificativa formal à Superintendência de Trânsito. No caso de descumprimento das obrigações, os deveres do condutor permissionário / autorizatário ou do preposto, nos casos previstos do grupo A, B, C e D deste artigo. Controlar o ponto rotativo, impedindo a utilização do ponto nos termos do parágrafo único do artigo 21 por outros permissionários / autorizatários. Artigo 38. Fica instituída a pontuação do condutor por infração e a respectiva avaliação para fins de acompanhamento do número de infrações cometidas pelos condutores permissionários / autorizatários
e seu preposto nas atividades em transporte passageiro, mototáxi ou na prestação de serviços de transporte remunerado de mercadoria, motofrete. Parágrafo 1º. A pontuação das infrações será atribuída de acordo com os grupos em que estão classificadas, em conformidade com o artigo 42 desta lei. Parágrafo 2º. A pontuação será cumulativa e os pontos atribuídos a cada infração cometida preservarão no seguinte prazo a partir da data da infração. Infração do grupo A e B, 1 ano. Infrações do grupo C e D, 1 ano. Infrações do grupo E, 5 anos. Parágrafo 3º. Não sendo possível indicar a autoria da infração, a pontuação será conferida ao condutor permissionário / autorizatário. Artigo 39. A cada 20 pontos, o condutor será submetido ao curso de reciclagem ministrado pela Superintendência de Trânsito e Transporte ou entidades credenciadas e, atingindo o limite de 30 pontos, o órgão gerenciador analisará o prontuário do condutor e aplicará nele pena de advertência escrita. Caso o condutor cometa mais de uma infração no prazo de 30 dias a contar da advertência, estará suspenso preventivamente de 5 a 15 dias. Na hipótese de o condutor completar 40 pontos em seu prontuário, a Superintendência de Trânsito e Transporte instaurará processo administrativo para apurar o interesse da administração em manter a permissão / autorização ou o crachá de registro de identificação expedido pelo órgão competente do condutor proposto, se for o caso. Parágrafo único. A pontuação e as infrações cometidas pelos condutores permissionários / autorizatários e prepostos serão anotadas nos respectivos prontuários, salvo se impossível identificar quem cometeu a infração, caso em que será imputada ao primeiro. Artigo 40. O sistema de aplicação de sanção às infrações seguirá o seguinte critério, sem prejuízo das demais penalidades. As infrações pertencentes ao do grupo A será imposta a penalidade de advertência escrita. As infrações dispostas no grupo B caberá multa pecuniária no valor de 1 unidade fiscal padrão de Nova Serrana. As infrações constantes do grupo C, a sanção será a multa pecuniária no valor de 2,5 unidade fiscal padrão de Nova Serrana e a suspensão conforme artigo 36, inciso 3 dessa lei. As infrações do grupo D, caberá multa pecuniária no valor de 3 unidade fiscal padrão de Nova Serrana e a retenção ou apreensão do veículo de acordo com a possibilidade ou não de saneamento da irregularidade no local. As infrações constantes do grupo E, caberá conforme decisão da Superintendência de Trânsito e Transporte em processo administrativo, suspensão da permissão / autorização, revogação da permissão / autorização, recolhimento do crachá de registro de identificação no caso de condutor preposto. Parágrafo 1º. Quando ocorrer a apreensão do veículo, este será recolhido ao pátio conveniado com o órgão gerenciador e somente será restituído após o saneamento de todas as irregularidades e pagamento das multas e taxas devidas. Parágrafo 2º. Num caso de reincidência de infrações, a multa será aplicada em dobro e assim sucessivamente. Parágrafo 3º. No caso de infração constante na linha C, inciso 5 do artigo 38, fica vedada a aplicação somente da penalidade da linha C do inciso 5 deste artigo, devendo ser aplicada, conforme decisão da Superintendência de Trânsito e Transporte, dependendo da gravidade as penalidades das alínea A e B do inciso 5 deste artigo. Artigo 41. Para o devido enquadramento a que se refere o artigo anterior, será imputada a seguinte pontuação no prontuário do condutor. As infrações do grupo A, imputar-se-á 5 pontos ao condutor. As infrações do grupo B, imputar-se-á 7 pontos ao condutor. As infrações do grupo C, imputar-se-á 10 pontos ao condutor.
As infrações do grupo D, imputar-se-á 15 pontos ao condutor. As infrações do grupo E, imputar-se-á 20 pontos ao condutor. Artigo 42. Ao permissionário autorizatário ou condutor preposto que tiver a permissão autorização revogada e o crachá de registro de identificação recolhido, respectivamente, é proibida sua inscrição em futuras licitações, credenciamentos e cadastros pelo período de 5 anos. Parágrafo 1º. A revogação das permissões autorização e o recolhimento dos crachás de registro de identificação serão obrigatoriamente precedidas do respectivo processo administrativo, exceto nos casos em que o número limite dos pontos seja excedido ou haja prova inequívoca da realização dos atos que justifique a anulação do termo de permissão autorização. Parágrafo 2º. Para a condução dos processos administrativos referente à possível revogação das permissão autorização, será instituída, por meio de portaria do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, comissão composta por 3 servidores efetivos do quadro de pessoal do município e respectivos suplentes. Artigo 43. As penalidades previstas para os grupos deste capítulo serão aplicadas pelo secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, exceto as previstas para o grupo E, que serão aplicadas pelo prefeito municipal. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades não desobriga o infrator do cumprimento das exigências necessárias à regularização. Parágrafo 2º. No caso do infrator praticar simultaneamente 2 ou mais infrações, deverão ser aplicadas cumulativamente as penalidades a elas cominadas. Parágrafo 3º. As infrações penalizadas em virtude da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro não poderão ser penalizadas novamente mediante aplicação desta lei. Capítulo 5. Atualização e requisitos. Artigo 44. Constatada a infração, exceto nos casos de aplicação da penalidade advertência, será lavrado o respectivo auto de infração em 2 vias, devendo ser anexada ao processo e outra, sempre que possível, entregue ao condutor. Artigo 45. O auto de infração deverá constar tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, identificação do veículo contendo placa, marca, modelo, espécie, tipo, categoria, chassi Renavan. Identificação do condutor contendo sempre que possível nome, número do RG e a data da expedição, CPF, número de categoria e CNH endereço. Identificação do proprietário do veículo conforme documento expedido pelo DETRAN, contendo nome, número do RG e a data de expedição, CPF, número de categoria do CNH e endereço. Número da permissão autorização em que se encontra o veículo alocado. Histórico da infração. Prazo em dias para recurso. Identificação do órgão e do agente autuador. Assinatura do condutor sempre que possível. Número do auto de infração. Parágrafo 1º. Para cada infração, lavrar-se-á um respectivo auto. Parágrafo 2º. O agente de trânsito do município deverá lavrar o auto de infração e, nas 24 horas seguintes, encaminhá-lo à chefia imediata para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita neste a menção do fato pelo agente de trânsito do município. Artigo 46. Quando ocorrer a apreensão do veículo, o agente de trânsito do município deverá lavrar em 2 vias o termo de apreensão, discriminando os acessórios que se encontram no veículo, os equipamentos obrigatórios presentes, o estado geral da lataria e da pintura, os danos causados por acidente, se for o caso, a identificação do proprietário e do condutor quando possível, a identificação do veículo, o número do termo de apreensão, a assinatura do permissionário autorizatário preposto. Artigo 47. A autuação homologada será transformada em penalidade pelo secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
que ordenará a expedição da notificação ao condutor permissionário / autorizatário. Parágrafo 1º. A notificação será entregue pessoalmente via postal, mediante recibo ou aviso de recebimento dos Correios AR no prazo de 60 dias, sob pena de nulidade do auto de infração. Parágrafo 2º. Caso o infrator não seja encontrado no endereço constante de seu cadastro, a notificação fazer-se-á por meio de edital, publicado uma única vez no Diário Oficial do Município. Parágrafo 3º. A assinatura do condutor no auto de infração valerá como notificação, gerando o mesmo efeito a recusa do condutor em assiná-lo, bem como sua evasão do local, fato que será informado pelo agente de trânsito do município. Parágrafo 4º. A notificação sempre será endereçada ao condutor permissionário / autorizatário, o qual será responsável pela infração. Artigo 48. É assegurado ao autuado o direito de requerer ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, via núcleo de protocolo, defesa de seu direito. Artigo 49. O requerimento em que trata o artigo anterior deverá conter a autoridade julgadora a quem é dirigido, a qualificação do requerente, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, a especificação e a juntada de prova. As diligências que o requerente pretenda que sejam efetuadas devidamente justificadas, o pedido, local, data e assinatura. Parágrafo 1º. Compete ao requerente instruir a impugnação com os documentos comprobatórios das alegações, bem como a indicação de que, no máximo, 3 testemunhas devidamente qualificadas com nome, RG, CPF, profissão e endereço completo. Parágrafo 2º. Serão indeferidas diligências consideradas desnecessárias ou impraticáveis a critério do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 3º. Caberá impugnação para cada auto de infração. Parágrafo 4º. A matéria a ser impugnada versará sobre questões de fato e de direito, inclusive em relação às formalidades do auto de infração. Artigo 50. A Superintendência de Trânsito e Transporte poderá determinar as providências para esclarecimento dos fatos narrados no processo. Artigo 51. O julgamento do processo deverá ser devidamente fundamentado. Artigo 52. A impugnação à autuação poderá ser efetuada no prazo máximo de 10 dias contados da data da notificação mediante requerimento dirigido ao secretário municipal de Trânsito e Transporte. Parágrafo 1º. A apresentação da impugnação suspende os efeitos da autuação. Parágrafo 2º. O deferimento do pedido implicará no cancelamento da autuação. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo fixado no caput deste artigo sem a apresentação da impugnação, ou tendo essa sido julgada insubsistente, será aplicada a penalidade correspondente à autuação, mediante nova notificação ao autuado. Artigo 53. O condutor / autorizatário poderá interpor pedido de reconsideração via núcleo de protocolo no prazo máximo e prorrogável de 10 dias a contar da ciência da notificação. Parágrafo 1º. Será de 30 dias o prazo para decisão sobre o requerimento e sobre o pedido de reconsideração. Parágrafo 2º. O deferimento da impugnação ensejará o arquivamento do processo e suspensão das sanções cominadas. Parágrafo 3º. Será dada ciência das decisões do processo administrativo ao interessado via núcleo de protocolo do município ou mediante recibo ou aviso de recebimento dos Correios, AR. Artigo 54. O condutor permissionário / autorizatário poderá interpor recurso em última instância administrativa via núcleo de protocolo da estrutura orgânica da Secretaria Municipal Administrativa perante a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, mediante depósito prévio dos valores das multas aplicadas, caso existente, no prazo de 10 dias da data da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.
Parágrafo único. Procedente o recurso, será devolvido ao condutor permissionário / autorizatário o valor integral das multas pagas. Capítulo 7º. Disposições finais. Artigo 55. As empresas comerciais, industriais, agrícolas e pecuárias, os escritórios de serviços autônomos, os órgãos públicos e as autarquias que possuem funcionários registrados na categoria de motofrete não estão sujeitas às exigências dessa lei no tocante ao credenciamento e à permissão / autorização. Artigo 56. As atividades e os serviços de que trata essa lei deverão ser apresentados apenas no âmbito do município de Nova Serrana. Artigo 57. Fica a Superintendência de Trânsito e Transporte autorizados a expedir instruções normativas e resoluções a fim de dar cumprimento a essa lei, com vistas a exercer a mais rigorosa e ampla fiscalização à prestação das atividades de mototáxi e do serviço de motofrete, visando sempre a segurança e a melhor qualidade dos serviços prestados à sociedade. Artigo 58. A administração pública deve, a qualquer momento, intervir no serviço, especialmente objetivando assegurar a sua adequada execução. Artigo 59. A concessão de pontos de mototáxi será regulamentada por meio de decreto. Artigo 60. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 61. Fica revogada as leis municipais número 1391, de 16 de junho de 1998 e número 1704, de 6 de maio de 2003. Prefeito Municipal, Eusébio Rodrigues Lago. Na mensagem de encaminhamento, o Poder Executivo esclarece, entre aspas, cumpre-nos mencionar, em primeiro lugar, que com o advento da Lei Federal número 12.009/2009, regulamentou-se o exercício das atividades os profissionais em transporte de passageiros e entrega de mercadoria com o uso de motocicletas. Dessa forma, a resolução número 350/2010 do COTRAN trouxe disposições sobre o curso de especialização obrigatório destinado aos profissionais em transporte de passageiros mototaxistas e em entrega de mercadoria, motofretistas, que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas, tendo ainda a resolução número 356/2010, alterada pela resolução número 378/2011, estabelecidos requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiro e de cargas em motocicletas e motonetas. A Lei Federal número 12.009/2009 se refere ao mototaxista como profissional que exerce atividade de transporte de passageiro e motocicletas e ao motofretista como profissional que exerce atividade de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas. Conforme o artigo 2º da Lei nº 12.009/2009, disposição prevista também no presente projeto de lei, para o exercício das atividades de mototáxi e motofrete, o profissional deverá ter completado 21 anos, possuir habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do COTRAN e estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retroflexivos nos termos da regulamentação do COTRAN. Importante mencionar também que, em relação ao motofrete, restou proibido o transporte de combustíveis, de produtos inflamáveis ou tóxicos de calões em motocicletas ou motonetas. Somente o transporte de gás de cozinha e galões de água mineral por meio do auxílio de Sidecar ou nos termos da regulamentação do COTRAN estão permitidos. Assim sendo, é de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecendo normas pertinentes para o funcionamento do serviço de mototáxi e motofrete local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, a resolução número 356/2010 do COTRAN dispõe que os municípios que regulamentem
que regulamentarem a prestação do serviço de mototáxi ou motofrete deverão fazê-lo por meio de legislação própria, em observância à lei federal e às resoluções do COTRAN, podendo assim estabelecer normas complementares conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas, requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários do serviço nos termos do artigo 107 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, é de competência do município regulamentar a prestação dos serviços do motofrete e mototáxi, devendo considerar a padronização do serviço e estabelecer pontos fixos por meio de zoneamento da atividade, incluir a obrigatoriedade do uso de touca descartável para capacete de segurança de uso do passageiro, estabelecer a obrigatoriedade do seguro de vida e acidentes pessoais para o condutor, passageiros e terceiro. Assim, é de nosso conhecimento que já existem diversos segmentos de mototaxistas e motofretistas prestando serviço no município de Nova Serrana e com a aprovação do presente projeto de lei, haveria a regulamentação do que já existe na prática. Nesse sentido, o presente projeto de lei visa a regular as atividades profissionais em transporte passageiro denominado mototáxi e dos serviços de transporte remunerado de mercadorias, denominado motofrete, e estabelecer ainda critérios e condições que promovam segurança, conforto e transporte aos usuários do serviço de transporte de passageiro por motocicleta no município de Nova Serrana. Poder Executivo objetiva ainda estender aos mototaxistas os mesmos direitos garantidos aos taxistas quanto ao transporte de passageiro, prevendo que o direito à exploração de serviços de mototáxi poderá ser otorgado a qualquer interessado que satisfaça requisitos exigidos pelo poder público local mediante prévio procedimento licitatório. Diante do exposto, solicitamos aos novos edis a apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Prefeito Municipal, Eusébio Rodrigues Lago, fecha aspas. Passando às observações feitas pelo jurídico, foram feitas algumas observações pertinentes pelo analista dessa casa, que eu passo a apresentar para os senhores vereadores. Ele recomenda a exclusão do parágrafo 2º do artigo 30 do projeto ou sua adequação ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que as frações de quilômetros sejam cobradas proporcionalmente. Entre aspas, que é as palavras do analista. Ressalto que não é necessário alterar o artigo 31, parágrafo único, pois ele remete ao artigo 30, parágrafo 2º do projeto. Se este for alterado, aquele também será. Verifico ainda que, para o serviço comunitário de rua, exercido por mototaxistas e motofretistas, são necessários requisitos específicos previstos no artigo 2º, parágrafo único da Lei Federal número 12.009/2009, quais sejam: parágrafo único da Lei 12.009. Do profissional do serviço comunitário de rua serão exigidos ainda os seguintes documentos. A lei federal exige: carteira de identidade, título de eleitor, cédula de identificação do contribuinte, atestado de residência, certidão negativa das varas criminais e identificação do motociclista utilizado em serviço. E a proposta lá do artigo 4º, parágrafo único, ao listar os documentos necessários para o exercício das atividades de mototáxi e motofrete, prevê, parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei,
a permissão/autorização para a exploração das atividades e serviços de que tratam os artigos 2º e 3º dessa lei será concedida para as pessoas físicas na condição de autônomos ou empresários individuais que apresentarem a documentação abaixo relacionada no que couber. Carteira de identidade, comprovante está indica as obrigações eleitorais, militar e eleitorais, atestado médico de sanidade física e mental, comprovante de inscrição como empreendedor autônomo ou comprovante de inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, como autônomo contribuinte individual. 2 fotos 3x4, coloridas recentes, comprovante de residência atual, cadastro de pessoas físicas, CPF, CNPJ. Então, a observação que o analista fez é em relação ao parágrafo 1 do artigo 4º e à Lei Federal 12.009. É porque o projeto acrescentou outras exigências, né, específicas, mas deixa de exigir certidão negativa das varas criminais, como prevê a Lei Federal 12.009. Tal requisito, com a data vênia, é essencial e não pode ser suprido pela legislação municipal, especialmente porque visa garantir a segurança dos consumidores dos serviços de mototáxi e motofrete. Então, essa é uma das observações, tá? Que foi excluído do projeto a exigência de certidão negativa das varas criminal. Aí fica a recomendação da alteração do parágrafo 4º, do artigo 4º, parágrafo único, para que ele preveja a necessidade de apresentação de certidão negativa das varas criminais como requisito para permissão/autorização de exploração das atividades. Houve também uma recomendação de técnica legislativa que passo a apresentar também. O artigo 37, inciso 4º, grupo D, a linha G do projeto dispõe. Artigo 37. São infrações a esta lei, além daquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes. Grupo D. Transferir a permissão/autorização. Todavia, o artigo 5º, parágrafo 6º e 8º do projeto autoriza a transferência da permissão ou autorização das atividades de mototáxi e motofrete nos seguintes termos. Artigo 5º, parágrafo 6º. É permitida a transferência da outorga a terceiros que atenda aos requisitos exigidos nessa lei. Parágrafo 8º. As transferências de que tratam os parágrafos 6º e 7º dar-se-á pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do Poder Público Municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. O entendimento do analista é no sentido que, se a transferência é autorizada, atendidas as condições previstas no projeto, não pode outro dispositivo na mesma norma prever como infração. Há evidente contradição entre os dispositivos. Recomendarei, neste ponto, a alteração do artigo 37, inciso 4, grupo D, a linha G, do projeto, para que ele preveja transferir a permissão e autorização sem observância do artigo 5º, parágrafo 8º dessa lei. É só uma complementação mesmo, lá, porque, na realidade, é permitido a transferência desde que atenda os requisitos que a lei exige. E lá, no artigo 37, na letra G do artigo 37, ele só coloca transferir a permissão, que é considerado infração, transferir a permissão/autorização, desde que não atenda os requisitos da lei. Só essa complementação, para não ficar contraditório, porque transferir a permissão e autorização, ela vai ser infração só se ela não atender os requisitos. Então, a recomendação é só que complementa a letra G. Eu acho pertinente também, tá? Aí ele complementa aqui que recomenda, neste ponto, a alteração do artigo 37, inciso 4, grupo D, a linha G
do projeto para que ele preveja transferir a permissão / autorização, aí coloca, sem observação do artigo 5º e 8º dessa lei. Tá? O artigo 45, inciso 8º do projeto, contém erro de grafia da palavra prazo, de modo que aconselharei sua correção. E, neste tópico, ele verificou que a Lei Municipal 1391, de 1998, foi revogada pela Lei 1704, de maio de 2003. Então, recomenda que a redação do artigo 61 do projeto passe a ser a seguinte: fica revogada a Lei Municipal número 1704, de 6 de maio de 2003, tendo em vista que a de 1998 já foi revogada pela de 2003. Tá? Então, foi só essas as observações. E, diante da leitura, nós observamos aqui que houve um erro material quanto ao município de Uberlândia. A gente pode também fazer uma emenda aí com relação para corrigir aquele erro. Essas são a leitura do projeto e as considerações. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutora Márcia, pela extensiva leitura. E passo a palavra ao vereador Cabral, relator. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, os nobres companheiros, todos os servidores da casa. Presidente, além das ressalvas do analista, eu também tenho umas aqui que, se eu não vier, esse projeto não tem como ir para frente. Eu não vi na mensagem, se alguém percebeu o que me fala. Eu preciso saber do preço dessa licitação dos novos pontos, dos mototáxis. Eu preciso saber a quantidade de pontos que vão ser licitados, que no projeto não está escrito. Aqui no projeto eu não achei. A quantidade, alguém viu aí a quantidade de pontos? Não. A quantidade de 2.000 habitantes. Está aqui, tá aqui. Isso aí eu estou vendo, mas eu preciso saber. De acordo com o número de habitantes, e vai ser renovado todo ano. Deixa eu ver tá quantos aqui, números. no artigo 8º está falando, a quantidade por 2.000 habitantes, a quantidade de cada ponto, um veículo, tudo bem. Mas eu preciso saber quantos vão ter, porque tem uns outros pontos, mas eu estou falando de cabeça, eu preciso por escrito. Eu preciso saber quantos pontos que estão vencidos, que eu reuni com os meninos representantes dos mototáxis, eles falaram que tem pontos vencidos, temos que respeitar o princípio de isonomia, mas vamos ver se eles vão ter direito adquirido nesses pontos. Se eles vão ter algum ponto de vantagem, vão ter alguma coisa que vai beneficiá-los, porque tem gente ali que tem, desde que começou a licitação desse ponto. E também fala aqui que o veículo tem que estar, o artigo 10, no inciso 2, está falando o seguinte: tem que ter 5 anos de vida útil, tá certo. Mas só que tem mototáxi que tem mais de 5 anos e o veículo deles estão em alta condições de trabalhar ainda. Porque além que eles vão comprar esses pontos de novo, eles vão ter que trocar os veículos, que já estão girando desde a época, vão ter que trocar os veículos. Será que nesse momento eles estão com dinheiro para comprar esses pontos de novo? Eu reuni com eles e o projeto, o que eles falaram, não está no projeto. Portanto, tem uma mensagem do advogado deles falando que pode ficar tranquilo. Mas não é a verdade que está no projeto que eles me passaram. Então, eu preciso dessas ressalvas até amanhã para ver se a gente passa esse projeto. Porque eu preciso saber também o que aconteceu com os taxistas, a gente não estava aqui na época, sobre a fiscalização. Quantos agentes que vão fiscalizar esses, que eles reclamaram muito, que fizeram um projeto, tiveram muitos clandestinos, e não tiveram ninguém para reclamar, vieram aqui falar com a gente. Então, eu preciso saber também quantos agentes de trânsito que tem no município, porque aqui no artigo 32 está falando que é responsabilidade pelo agente de trânsito do município. Quantos? Quem são? Porque eles estão achando que esse projeto vai ser legalizado por todas as vezes, vai acabar com clandestinos, vai legalizar todos. Mas quando eles falam, para quem que eu ligo? Conversa com o comandante para mim, conversa com o chefe da guarda. Então, assim,
tem umas coisas que a gente tem que corrigir agora. Nós temos que saber agora, que depois que vocês perguntarem a gente, eu falo assim, ó, são quantos agentes de trânsito, secretaria tal, responsável esse, porque esse projeto aqui precisa ter essas ressalvas aqui, que senão não tem como esse projeto passar para frente. Está aqui falando na estatística, mas ele pode fazer menos, não quer dizer que por 2.000 eleitores tem que ser a quantidade de 50, ele pode fazer 40. Será que esses mototáxis nessa época estão tendo dinheiro? Os que estão trabalhando, que eu fiquei sabendo é o contrário. Eles não estão tendo dinheiro, não estão tendo corrida. Então, eu vou passar para os novos companheiros, se alguém concordar comigo. Eu acho que esses documentos, se vier até amanhã, a gente pode pensar em colocá-los. Se não, eu prefiro que seja adiado esse projeto. A gente conversa com eles, os representantes. O que eles me passaram, o projeto não tem nada a ver com o que eles me passaram verbalmente, porque depois que votar, acabou. E o preço, eles falaram um preço para mim aqui, eu não vi preço inicial. Então, assim, eu vou passar para os nobres, se concordar ou não, a gente vê o que a gente faz. Obrigado. Relator, é até interessante a sua colocação, e eu faço até uma proposta, um desafio para os presidentes das comissões, pelo menos eles, né? No caso, extensivos também aos demais, da gente procurar, então, para você ter parte, porque no caso de algumas já está delimitado a questão da resposta no próprio projeto, mas para que sane, né, todas as suas dúvidas, né, acho interessante sim a gente encaminhar o setor responsável pela... Não, eu falo assim no caso de averiguar essas pontuações suas. Agora, eu vou deliberar para os colegas, porque eles têm também isso, as suas colocações. Eu abro, vereadora Terezinha. Pela ordem. Uma boa tarde a todos. Eu, para te falar a verdade, esse projeto aqui não pode nem entrar amanhã para votação. Porque quando eu estava como presidente aqui nessa casa, várias vezes fizemos reunião com os mototaxistas, e na última reunião, onde podia ter explanado todas as dúvidas dos mototáxis, não houve tempo na reunião que foi feita. E o que nós falamos com eles, que quando esse projeto viesse para ser analisado e votado, que nós faríamos uma reunião com alguns representantes dos mototaxistas, a maioria dos vereadores estavam presentes na sala, acompanharam a reunião. Então, aqui nós devemos, né, o respeito aos mototaxistas, e nós precisamos sanar todas as dúvidas deles, porque nesse momento que nós estamos vivendo, eles não têm condições nenhuma de pagar por ponto, por alteração em moto. Eles estão custando a fazer para levar o pão de cada dia para casa. Então, esse projeto aqui, o meu voto é não, porque não pode entrar amanhã. Primeiro ele tem que ser analisado, passado valor, sentado com alguns representantes, ouvir deles, ouvir de alguém da prefeitura que possa explicar para eles, para depois vir para votação. Da forma que está aqui, não tem como votar. Antes de passar para outro vereador, queria só salientar que houve uma reunião com esses taxistas no gabinete do prefeito, mototaxistas, no gabinete do prefeito, que eles pontuaram, grande parte desse projeto foi de acordo com a pontuação deles, foi feito o projeto dentro da discussão entre eles. Agora, é interessante também a pontuação da colega, que, na verdade, esse projeto já vinha assim, todos os mototáxis já cientes do projeto. Mais algum vereador? Pela ordem. Ah, tá. Quando você diz pela explanação da colega, você quer dizer da Terezinha, da vereadora Terezinha? Isso. Você pode até trazer essa resposta, que já foi conversado com os mototaxistas, mas para mim não é o bastante. Eu preciso ouvir deles para saber se isso já foi mesmo combinado para poder estar sendo votado.
Vereador Zé Alberto. Boa tarde a todos os vereadores, funcionários da casa, pessoa que nos assiste através da internet. Eu também acredito que é um projeto muito grande e é um projeto que a gente precisa ouvir as pessoas interessadas no assunto. Então, como o vereador Cabral falou, que conversou com eles e eles falou uma coisa e está outra aqui no projeto, igual o senhor falou, que teve reunião no executivo, mas nós não fomos convidados, não estava presente. Então, eu acho que o melhor é fazer isso como o Cabral sugeriu, até retirando esse projeto e está convidando eles aqui para a gente votar uma coisa da forma, ouvindo eles, porque são pessoas que, como a Terezinha falou também, a gente não sabe. Então, é melhor a gente ouvir eles, é o meu ponto de vista. Vereador Sandro Moretti. Boa tarde, presidente, aos internautas aí. Ô, Jadir, é um projeto muito grande, realmente, né? Eu mesmo estou tendo ciência de pegar no projeto agora, participei de reuniões lá, mas meio assim, boiando, vamos falar assim, né? Porque eu não estava entendendo direito. É um projeto bem extenso e temos que tomar muito cuidado. A exemplo do que aconteceu na última reunião, a baderna que foi aí por talvez querer, né, resolver as coisas mais rápido. Vamos devagar agora para não prejudicar ninguém, para fazer as coisas certas, né? Essa é a minha opinião. Vereador Dóia. Eu também, Chanel, sou a favor que retire o projeto, né, para dar uma analisada neles, que convide, igual o Silvano, né, que é o responsável pelos mototáxis amarelinhos, entendeu? Ele que é o responsável, ele representa, entendeu? Isso é bom, entendeu? Mandar o projeto, trazer eles, fazer uma análise no projeto para poder liberar. Também concordo, sou a favor dos outros vereadores. Vereador Chiquinho. Presidente, eu estou até conversando aqui com o Silvano mesmo. Aí ele falou que tem conhecimento do projeto, mas é uma situação que o projeto, será que tem conhecimento total do projeto? Não, ele no valor nem perguntei não, sabe? Para ele ter conhecimento do projeto, pergunto se ele tem noção do valor que eles vão ter que pagar. Eu vou acompanhar a maioria aí. Com dúvida, melhor não. Não é melhor não. E qualquer coisa, amanhã tá tempo ainda. Até se for preciso, a gente até conversa com eles amanhã antes da reunião. E a gente põe ele para votar amanhã, se vocês concordar. Pode ser, presidente? Sim. Vereador Zé Faquinha. Boa tarde a todos, né? Eu também já venho lendo esse projeto vários dias, eu tenho várias coisas para estar falando aqui também. Primeira coisa nós tínhamos que ter feito, chamado o representante deles, que era aquele advogado, eu esqueci o nome dele, é o... esqueci. Marcos, é isso mesmo. Para estar vindo aqui, que eu acho que ele é representante deles até o Urning, e tem várias coisinhas aqui mesmo que eu sou de acordo também para tirar, para a gente estar analisando direitinho. Eu acho também que a gente tem que olhar aqui também, se vai ser bom para eles, se eles vão concordar, a moto ter só 5 anos, não pode ter mais de 5 anos para trabalhar, né? Que não é todo mundo que vai dar conta de comprar uma moto nova agora para estar olhando também. Eu sou a favor, Jadir, para tirar esse projeto também, eu como presidente, para a gente estar olhando direitinho, analisando, chamando eles para ver o que está bom, o que está ruim, que nós não podemos fazer um negócio para prejudicar eles, né? Uma crise dessa, o que não vai fazer? Outra coisa também, eu quero ver também se os mototaxistas, se eles têm preferência de estar pegando esse ponto. Que se eles não tiverem, aparecer 200 aí for por... Como é que vai fazer? Eu acho que tem que dar uma preferência para eles também, que já tem o ponto deles e trabalha. Obrigado. Então, diante da colocação de cada vereador, eu acho interessante... podemos até, na verdade, devemos levar essa discussão para a próxima reunião da próxima semana, né? E deixar a deliberação, nova deliberação para a próxima semana, para que os nobres colegas possam aprofundar mais no conhecimento, na discussão, né? E, de preferência, procurando o Poder Executivo, porque, até como resposta ao vereador Zé Faquinha, eu conversei com o advogado Marcos, né?
E ele me relatou de alguns assuntos abordados nessa reunião que ele estava também com os mototáxis, conversando com o prefeito. Então, para que vocês possam contextualizar toda essa posicionamento deles, né? Então vamos deixar para nós continuarmos esse projeto para a próxima reunião, dispensando na próxima reunião, doutora Márcia, nova leitura, né? Então, pela ordem. Vereadora Terezinha. Eu vou sugerir aqui para os vereadores que a gente entre em contato com os representantes dos mototaxistas para que a gente possa fazer uma reunião com eles aqui. E nessa reunião, se puder vir, né, um representante do executivo aqui para esclarecer as nossas dúvidas e as dúvidas que eles também vão ter, porque, gente, é lamentável, mas na situação que Nova Serrana se encontra, é muito raro alguém poder comprar uma moto mais nova, fazer todas as adequações que está pedindo, e ainda a maioria vai ter que comprar, né, um espaço para trabalhar. Então, vamos conversar com eles, trazer alguém do executivo aqui. Então, eu vou passar esse pedido ao presidente aqui da comissão e, em seguida, passar para o presidente da Câmara, o Ricardo Tobias, para que essa reunião aconteça. E eu acredito que todos eles estão assistindo a essa reunião aqui, porque eu respeito muito eles, que eles são uns guerreiros, trabalham muito e nós temos que votar para ajudar eles. Nosso voto tem que ser em benefício deles. Vereador Zé Cabral? Senhor presidente, se eu for que teve a reunião, na prefeitura, eles têm todo esse projeto em mãos, o advogado, porque é importante ele estar lendo para poder ter conhecimento do que está aqui, para ele já vir, a hora que for debater aqui, ele já está com conhecimento do que tem aqui dentro. É importante... É importante ressaltar que esse projeto é um pedido dos mototaxistas para regulamentação, porque eles estão sendo prejudicados. É visível na rua aí motos com placa não própria, na verdade clandestinos, né? Fazendo o trabalho que seria deles. Então é necessário que a gente tome tento sobre a responsabilidade que está em nossas mãos para não deixar que eles venham continuar sofrendo essas perdas, né? E então, para a próxima terça-feira, mesmo a procura com certeza alguns vereadores vão estar procurando o Poder Executivo, eu vou fazer questão de convidar na próxima segunda, né, alguém do Poder Executivo e também o advogado Marcos, né, para estar acompanhando a reunião. Vereador Chiquinho. Ô, presidente, estou até conversando com os colegas aqui, inclusive o Silvano até mandou aqui, que ele falou que não consegue, que nós pode aprovar o projeto sim. Ele mandou até um áudio aqui do advogado, mas assim, eu falei com ele, qualquer coisa amanhã a gente conversa com ele à noite, a gente põe para votar, ué. Mas qualquer coisa pede alguém deles para vir amanhã, ué. Eu não sei, aí vereador Chiquinho, vocês que sabem. Vereador Chiquinho, eu conversei com o próprio advogado, que me relatou todos os pontos desse projeto, mas em respeito aos nobres colegas, é que eu estou deixando para eles confirmarem isso. Então, agora, se a maioria achar que pode deliberar para a reunião de amanhã, mas é mais prudente, então, que deixe para a próxima segunda-feira para continuarmos a discussão desse projeto. Presidente, só concluindo aqui. Vereador Cabral. Igual o senhor falou que eles estão pedindo para regularizar, que estão prejudicando eles. O artigo 9 é claro. É ilimitada a quantidade de gente que pode participar. E se eles perderem o ponto? O que vai prejudicar eles? E se eles perderem o ponto? O artigo 9 vai abrir uma venda de pontos. Com palavras. Então, será que o Silvano, será que os advogados, será que foi isso que eles explicaram para eles lá? Então, assim, tem que deixar bem claro, que às vezes, os vereadores travaram, a gente regularizar.
Quantas vezes que eles procuraram vocês, que me procurou, gente, tem que fiscalizar, como é que fiscaliza isso? Nem quantidade, eu acho que nem agente de trânsito a gente não tem aqui ainda. Então, assim, será que eles vão ser prejudicados ou perder o trabalho deles? Tem gente aí que tem 20, 30 anos, que desde quando começou. Muito bem falado, Cabral. Só salientando a sua resposta, o vereador Cabral, os pontos que foram expostos, né, ou cedido a eles, todos eles tiveram os pontos parcelados, os pagamentos, né, em mais de uma dezena de parcelas, e todos tiveram a oportunidade de fazer seus pagamentos. E não teve nenhum pagamento sendo à vista. A pessoa não tem que ter dinheiro na hora para comprar. Então, é melhor deixar para a próxima terça, que vocês vão ter todo o respaldo do jurídico deles. Jadir, eu vou falar com a sua verdade, eu queria até ver esse contrato dessa época, dessa licitação. Eu nem concordo em vender esses pontos para eles de novo, quem já tem o ponto adquirido. Eu concordo. Olha, a pessoa está 20 anos, eu conheço, desde quando abriu a licitação, ele está trabalhando no ponto. Tinha que fazer novos que estão precisando, pelo segundo IBGE, e ver o que a gente faria com eles. Isso aí compete ao executivo e ao legislativo. Vereador... Não é vender e pagar em 60 vezes, não tem que pagar. A prefeitura está fazendo a capital, então, em cima deles? Vereador Cabral, na verdade, esses pontos são concessão por tempo determinado. E o tempo já foi ultrapassado da concessão. E outra que, dentro do que eu busquei de informação, não tem nenhum que pagou na sua totalidade. Então, estão todos em irregularidades. Então, é necessário que venha, sim. Eles não têm o ponto para sempre. Né? Vamos deixar para a próxima reunião. Então, o projeto 140 fica suspenso para a próxima segunda-feira. O projeto 029, com a palavra a doutora Márcia. Passamos à discussão do projeto de lei 029/2020, que cria o Centro de Convivência do Idoso e dá outras providências. Artigo 1º, fica criado o Centro de Convivência do Idoso do município de Nova Serrana, aludindo aos centros de referência de assistência social, seguindo as diretrizes da tipificação da Política Nacional de Assistência Social, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Artigo 2º, o Centro de Convivência do Idoso tem por finalidade contribuir para o processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais, de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária, detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida, propiciar vivências que valorizem as exigências, estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e para protagonismo social dos usuários. Artigo 3º, o Centro de Convivência do Idoso tem como competências proporcionar ao idoso a oportunidade de conviver com pessoas do mesmo ciclo geracional, incentivando a troca de experiências e conhecimentos, formação de vínculos sociais e efetivos e momentos de cultura e lazer. Incentivar a formação de grupos entre idosos, visando um real entendimento do processo de envelhecimento, fomentar a participação e a integração social da pessoa idosa, inclusive por meio de organização da sociedade civil de caráter representativo. Proporcionar ao idoso o conhecimento sobre seus direitos, sobre serviços, programas e projetos relacionados à assistência à pessoa idosa, com base na Lei Federal número 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso. Prestar apoio à população idosa em situação de risco e ou de
vulnerabilidade social, de modo a contribuir para o fortalecimento e para a ampliação de atividades produtivas. Promover espaço físico e prestar apoio técnico para a realização de atividades esportivas, recreativas e laborais. Artigo 4º. O Centro de Convivência do Idoso realizará suas atividades socioeducativas, culturais, de orientação em saúde, recreativas, esportivas e de lazer abertas a comunidades e direcionadas às pessoas com idade superior a igual ou superior a 60 anos de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social, com prioridades para os beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, os originários de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, PTR, os que apresentam vivências de isolamentos por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidades indiquem a inclusão no serviço. Havendo disponibilidade de serviços, serão incluídas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, não abarcadas nos incisos de 1 a 3 deste artigo. Parágrafo único. Pessoas com idade inferior a 60 anos poderão participar das atividades do Centro de Convivência, respeitando os inscritos nos incisos 1 a 4, desde que haja disponibilidade do serviço sem prejuízo ao público-alvo referido no caput. Artigo 5º. A equipe do Centro de Convivência do Idoso será composta por um coordenador de nível superior, preferencialmente com experiência em trabalho com idosos, 2 técnicos de nível superior, sendo um psicólogo e um assistente social, um orientador social para cada grupo de 25 idosos e um auxiliar de serviços gerais. Artigo 6º. O funcionamento do Centro de Convivência do Idoso será em regime aberto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei recorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias, consignada no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Revoga-se as disposições em contrário. E artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal Eusébio Rodrigo Lagos. Na mensagem de encaminhamento, o Poder Executivo informa, entre aspas, que o Centro de Convivência do Idoso tem como foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. Cabe ressaltar ainda que o referido centro tem como finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais da pessoa idosa. Ademais, visa a garantia de direitos à inclusão social e o desenvolvimento da autonomia, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. O Centro de Convivência do Idoso inclui equipe multiprofissional, estando os cargos disponíveis no plano de carreira para criação do equipamento, salientando-se que será realizado remanejamento de serviços para a formação da equipe. Às vistas dessas razões, contamos com a boa acolhida do projeto, solicitando a Vossa Excelência que seja discutido, avaliado e votado em caráter de urgência pelos nobres membros dessa Egrégia Casa Legislativa, 8 de abril de 2020, Prefeito Municipal. Passando às análises jurídicas, foi feito pequenas observações quanto ao projeto que eu apresento aos senhores vereadores. O analista recomendou emenda aditiva para a inclusão de parágrafo único ao artigo 5º do projeto, para que ele preveja que a equipe multiprofissional será composta por cargos do quadro de pessoal do Executivo, com a realocação de serviços nos termos que entenderem os membros do Legislativo Municipal. É porque ele, no corpo do projeto, existe aqui, no artigo 5º,
que a previsão da equipe que vai compor esse centro. E na mensagem de encaminhamento, ele informa que ele vai usar o corpo de servidor efetivo já existente e que vai ser realocado e remanejado esse servidor para a prestação de serviço. Mas no corpo do projeto não está expressamente contido essa observação. A segunda recomendação é quanto à solicitação de estimativa de impacto de declaração. Neste caso da estimativa de impacto, a princípio o projeto dá a entender que tem impacto sim, mas eu já conversei com o nosso contábil aqui, agora hoje à tarde, e como há uma divergência entre o corpo do projeto e a mensagem que vai ser usado o pessoal já existente no corpo efetivo, então isso já está previsto no orçamento, aí não gera impacto, né? Então, a Adriene já providenciou, né, a análise, eu vou passar para ela a observação. Boa tarde a todos. As despesas decorrentes da criação do Centro de Convivência do Idoso, conforme o artigo 7º deste projeto, ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Ou seja, o Centro de Convivência do Idoso já é um programa de governo existente no PPA. Então, é o programa 0805, ele está previsto no PPA e elencado também na LOA para 2020. É o Programa de Gestão da Política do Idoso. Agora, a ação para essa gestão é a ação 2247, que também já está prevista na LOA de 2018. É a ação Criação e Manutenção do Centro de Convivência ao Idoso. Para essa ação, está previsto um valor de R$100 mil, e isso já na Lei 2.730, que é a LOA. Quanto à questão, então, orçamentária, o recurso e as dotações já estão elencadas, né, em lei. Observa-se ainda que, com relação ao artigo 5º, que a doutora Márcia fez menção, há necessidade de compor a equipe para o funcionamento do Centro de Convivência do Idoso e que os cargos referidos estão elencados na Lei 2.328 de 2015. Todos esses cargos já estão existentes. E os mesmos estão passivos de concurso público, conforme o edital 01 de 2020, com exceção do coordenador de nível superior. Essas informações eu obtive junto à Secretaria de Administração e chequei, já analisei a Lei 2.328 de 2015, os cargos e a disponibilidade dos cargos também em concurso. Inclusive, as provas deveriam ter sido realizadas ontem, né? Então, a divisão orçamentária, com a análise feita, a gente verificou que a ação específica para o cargo de Centro de Convivência do Idoso já está elencado com os elementos de despesa para a criação e manutenção do mesmo, no valor de R$100 mil. As dotações orçamentárias se encontram elencadas na função 8, que é a de assistência social, que o Centro de Convivência ao Idoso ele está diretamente ligado a uma ação social. E estão discriminadas lá na página 31 e 32, que eu até fiz anexo ao relatório, do 31 e 32 da LOA, e os cargos previstos para a equipe do Centro de Convivência ao Idoso estão dispostos na Lei 2.328 de 2015. Então, quanto à questão orçamentária, eu concordo com a doutora Márcia que, com relação ao artigo 5º, não ficou, foi explícito, né, na lei, né, doutora Márcia? A questão dos cargos. Mas a questão orçamentária está ok, tem disponibilidade, né, orçamentária, já está tudo figurado na LOA, e os cargos na Lei 2.730 de 2015. Obrigado pela exposição. Com a palavra o relator. Eu acho, boa tarde de novo, eu acho que tudo que faz para o idoso
é muito bem-vindo. Eu queria só uma dúvida, ver se a senhora sabe, a capacidade de idosos que essa casa vai conseguir atender, a logística, como vai fazer para pegar, se a prefeitura vai pegar, ou se a família vai ter que levar, porque é uma coisa que a gente interessa saber, porque a gente conhece muitos idosos, e às vezes a família não tem o tempo para levar, o horário e tudo, que eu acho que a prefeitura poderia disponibilizar até transporte. O senhor tem essa informação, mas eu sou totalmente a favor do projeto, e se já tem a instalação, que eu acho que ali vai ser no Jardim dos Lagos, né? Já sabe onde vai ser a instalação, o senhor tem aí para me informar, eu sou totalmente a favor. Ok, vereador. Na verdade, nós estamos apenas, a princípio, aprovando a abertura desse, né, então, mas eu falo assim, a demanda, ela tem que ser, evidentemente, cobrada de acordo com, né, com a necessidade. Então, é bem colocada a sua fala, mas é difícil a gente prever a quantidade de pessoas que vão aderir ao processo, né? Mas dentro da necessidade que até se amplie, se necessário for, né? E concordo plenamente que dentro da questão de translado, né, que o município também acompanhe dentro da necessidade. Mais algum vereador gostaria? Vereador Zé Faquinha? Senhor presidente, eu também sou totalmente favorável, acho que é um projeto muito bom, cuidar dos nossos velhinhos aí, nossos idosos, e sou a favor da tramitação do projeto. Vereador Senhor presidente, Zé Alberto. Gostaria de saber como o senhor está colocando em deliberação com as considerações feitas pela doutora Márcia, que fez algumas observações aqui de emenda. O senhor está... Senhor presidente, então, conforme a doutora Márcia está falando, vamos acatar as orientações do jurídico para estar fazendo as emendas. Pela ordem. Com adequação, né? Com certeza. Vereadora Terezinha. Eu sou totalmente a favor desse projeto. Inclusive, em 2014, foi feito um pedido aqui pelo vereador Juliano Marques de Lacerda. E em 2017, eu também entrei com um projeto semelhante e chegou a entrar aqui para votação, mas na hora o Juliano falou, mas o seu projeto é muito semelhante ao meu, então vai ficar o meu, porque já está aqui na casa. E poucos dias atrás, o vereador Dóia entrou com um pedido, e eu falei assim, mas eu já tenho um pedido do Centro de Acolhimento dos Idosos. Aí falaram para ele que o meu não ia ter validade. Então, assim, eu quero o áudio, porque esse pedido é meu e eu venho lutando por ele há muitos anos. Porque, igual o Centro de Acolhimento às mulheres que sofrem violência doméstica, né, tudo que é feito e que eu coloco a minha assinatura, parece que o meu voto e a minha assinatura não está valendo nada. Então, se esse projeto for aprovado, eu quero que pelo menos eles me convidem para participar e coloque o meu nome também na placa, porque o Centro de Acolhimento das Mulheres, eu tinha que ter sido convidada para participar do Mais Mulher, porque eu assinei esse documento juntamente com o prefeito, e nem sequer eu fui convidada nem para a inauguração, e muito menos para constar meu nome lá. Então eu acho assim, chega, eu acho que agora tem que começar a dar valor no que a gente está fazendo aqui na casa, que senão não adianta nem participar de reunião mais. Vereador Sandro Moretti. Eu sou favorável, né? Nós estamos caminhando também para a velhice aí, né? Daqui a um dia, quem sabe a gente pode precisar aí, né, Cabral? Então, completamente favorável. E parabéns pelo projeto. Vereador Chiquinho. Favorável? Sou favorável, com certeza, né? Nossos idosos, daqui a uns anos é nós que vamos estar lá, né? Vereador Cabral. Dóia. Vereador Dóia. Sou favorável, sim.
Então, deliberado pela maioria e não havendo, com as ressalvas, não havendo outro projeto a se tratar, declaro encerrada esta reunião.